Seja bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 34 da playlist de questões sobre juros simples da Banca Sebrasp. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em matemática e raciocínio lógico para concursos e vou te ajudar com a resolução. Questão 34 da Banca Sebrasp. Um investidor aplica um capital C1 à taxa de juros de 25%, obtendo um montante C2 ao final do período de aplicação. O capital C2 é aplicado por outro período, ao final do qual o investidor obtém um montante C3. Se os valores C1, C2 e C3 estão nessa ordem em progressão aritmética, então a taxa de juros a qual o capital C2 foi aplicado é igual a. Então temos aqui os três valores, C1, C2 e C3. A questão garante que vai estar aqui em PA, em progressão aritmética. E como é que funciona uma PA? Vamos recapitular aqui como que funciona uma PA para entender a questão. Uma PA, quando eu tenho aqui, por exemplo, três termos, A1, A2, A3, vamos considerar aqui até o A3, tá? Até um AN, beleza. Se for uma PA, o aumento ou a redução entre termos é constante. Então, por exemplo, se eu tiver um termo aqui que vale 4 e eu aumentar nele 2, né, aumentar mais 2, ele vai para 6. O próximo termo eu tenho que manter esse aumento. No caso aqui vai para 8, depois para 10, 12, sempre o mesmo valor. Na questão, ele me dá condições de encontrar aqui o valor de C1 para C2, porque ele coloca aqui a taxa de juros de 25% durante um período. E aí, como não foi dado nenhum valor, nem para C1, nem para C2, nem para C3, é mais fácil a gente considerar um valor inicial. Eu vou considerar aqui R$100, tá? Isso aqui corresponde ao meu C1, e vou aplicar na questão. Então, considerando o capital inicial aqui de R$100, eu vou colocar ele aqui em C1, vou calcular os juros de 25% sobre esse valor para ter o C2. Como é uma PA, o aumento que tiver de C1 para C2 tem que ser o mesmo para C3. Então, juros vai ser aqui, juros simples, capital vezes taxa vezes a quantidade de períodos. Então, o capital é 100, a taxa de juros de 25% e a quantidade de períodos aqui é só 1, né? O montante é ao final do período, então é apenas um período. Então, não precisa dizer que se é mês, se é ano, é apenas um período. Então, 100 vai com 100. Temos aqui os juros de R$25 ao final desse período. Então, C2 vai ser 125 e C3 vai ser 150, porque nós temos que seguir a lógica que dá progressão aritmética. Se o aumento aqui for de 25, o próximo também vai ser de 25. Qualquer valor daria certo, tá? Eu estou usando R$100, poderia ser 1, 2, 10 mil, 1 milhão, não importa. O resultado vai ser o mesmo. Tá? O resultado aqui não depende aqui do capital inicial, pode ser qualquer valor. Como que funciona agora para a gente descobrir essa taxa? Eu tenho esse valor, que é 125, e eu tenho o valor final, que é 150, certo? Então, eu tenho quanto foi de juros de 125 para 150. Foi R$25 de juros. Então, eu tenho juros, que é 25. Eu tenho capital, que é 125. Quero encontrar a minha taxa eu quero em porcentagem. Então, nesse caso, eu coloco um 100 aqui embaixo para já ter o resultado em porcentagem. E a quantidade de períodos, apenas 1. Então, agora a gente pode simplificar esses valores. Então, para simplificar aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, 125 eu vou dividir por 25 e 100 eu vou dividir por 25. Quanto é que fica? Vamos escrever aqui em preto. Ó. Se eu pegar aqui, ó, e dividir por 25, e eu pegar esse aqui e dividir por 25, eu passo a ter quem? 125 por 25 dá 5. Então, aqui passa a ser 5. E 100 dividido por 25 passa a ser 4, tá? Aí eu vou até apagar aqui para a gente usar esse espacinho aqui. Fica melhor. Beleza, vou trazer para cá. Então, aqui vai ficar 25 igual a 5 vezes I vezes 1, 5I, sobre 4. O 4 passa multiplicando, então vai ficar 4 vezes 25 dá 100. E o 5 passa dividindo. Dividido por 5 igual a I. Logo, meu I vai ser 20% ao período. Note que aqui não tem ao mês, ao ano, é ao período. Então, a alternativa correta nesse caso, letra D. Caso você ainda não tenha baixado o PDF com as questões, o link está na descrição do vídeo. Baixando esse PDF, você vai se ajudar, primeiramente, né? Porque você vai ter o material para consulta, vai fazer as anotações das questões, colocar todas as suas dúvidas e ir tirando de acordo com a resolução do vídeo, e também vai ajudar o professor a manter o trabalho. Então, vejo você na resolução da questão 35.